Bom dia, galera. Hoje nós vamos falar sobre a África Antiga, né? Sobre os motivos que levaram, né? Como era dividido a África. Primeiro, sempre quando a gente fala em continente africano, a gente pensa, né? Que existe uma cultura única, que todo esse enorme continente segue os mesmos rituais, tem as mesmas características, mas na verdade a marca da África é a diversidade cultural que está presente dentro dos seus povos, dentro dos seus reinos. Então a África, ela não é igual como se pensa, tá? Ao estudarmos a história dos povos africanos, devemos considerar que essas sociedades apresentam grande variedade de tradições e manifestações culturais entre o seu território. É aquilo que a gente está falando. Quando a gente teve a dominação imperialista, né, quando os povos europeus estavam praticando o expansionismo e dominaram a África, eles impuseram, né, eles dividiram esses povos em limites territoriais. Limites territoriais esses que foram impostos, né, pelos colonizadores europeus, foram fronteiras, né, imaginárias criadas por eles de uma maneira artificial, que não respeitavam as culturas, né, as diversidades locais africanos, e por isso eles conseguiram separar, né, através dessa divisão sem respeitar, eles conseguiram separar vários grupos étnicos que antes viviam na mesma região. Então, esse contato, né, dos europeus com os povos africanos já começou a ser ruim, né, para os africanos a partir do momento em que houve essa divisão da África, essa partilha da África para beneficiar a comercialização dos europeus, tá? Então, a gente pode ver que a África, ela é dividida, tá? E alguns grupos formam o norte, que é chamada a África Setentrional, e os outros, que é o sul, que é a África Subsaariana. Nós vamos falar um pouco sobre eles aqui. Os reinos antigos, né, que surgiram nesse período, principalmente o reino de Kush, tinha sua economia baseada na pecuária e na agricultura. Esse reino acabou sendo invadido e dominado pelos egípcios, o que incentivou ainda mais a integração dos costumes entre os povos. Então, por isso, esse reino de Kush ele passou a ser um reino de influência egípcia. Eles também forneciam diversos produtos comercializando minerais, peles de animais, marfim, gado, cavalos, tais bens e grandes outras partes de riquezas, tá? Como, por exemplo, o ouro. Nós também vamos falar que essa sociedade passou por diversas transformações e através, né, dessa dominação egípcia ao longo da história, esse reino de Kush ele vai se apropriar através da crise do Egito de alguns territórios egípcios e vão dar início ao que a gente chama do governo dos faraós negros, que vai ser o primeiro momento em que nós vamos ter negros assumindo o poder, que seriam os faraós. Aí eu coloquei aqui para vocês, é preocupante o fato de que a maioria dos brasileiros pouco sabe sobre a África. Nós sabemos muito pouco sobre a África, apesar de ter uma grande influência africana na nossa cultura, né? Então, por exemplo, a gente costuma achar que a África é a mesma, né? Todo mundo segue os mesmos rituais, o que a gente já acabou de desmistificar aqui. Cada parte da África, ela vai ter a sua própria cultura, né? O seu próprio grupo étnico. Outra coisa, quando a gente fala das mulheres, né? Na sociedade europeia, a mulher não tinha nenhum poder. Quando a gente fala desses governos de Kush, por exemplo, as mulheres elas tinham poderes, tá? Havia uma tradição no qual, em alguns lugares da África, a filiação por parte de mãe é que determinava a sucessão do reino. Os familiares dos reis, eles exerciam diversas funções importantes, inclusive as mulheres. Suas filhas e irmãs eram nomeadas sacerdotisas, que é uma espécie de soberanas espirituais, tá? As conhecidas rainhas-mães eram as esposas ou as mães dos reis de Kush. Elas participavam da escolha dos governantes, ajudavam nas decisões políticas e algumas até conseguiram assumir o trono em um determinado período. Outro reino que nós vamos estar falando hoje, é o reino de Gana. O reino de Gana ele é muito conhecido na história como o reino do ouro. Ele desenvolveu, né, um ouro, né, uma rota aurífera muito grande, por isso ele era extremamente cobiçado, tá? No século 7, 8, as caravanas atravessavam o deserto para levar mercadorias e era chamado o comércio transariano, dominado pelos mercadores árabes. Em Gana eram comercializados
escravos, ouro, sal, marfim, entre outros. Quando a gente fala de escravidão, gente, muitas vezes a gente pensa que escravidão só ocorreu quando esses negros saíram da África, mas existia escravidão dentro da própria África. Só que não era escravidão nos moldes europeus, né? Eram escravos por dívidas ou escravos por guerra e não eram tratados da mesma maneira que os europeus tratavam. Acreditavam-se que a concorrência comercial e os ataques dos vizinhos, né, devido a esse crescimento econômico de Gana, fizeram com que esse estado fosse fragmentado em pequenas regiões, começassem a enfraquecer e se tornou um império islâmico, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês a sociedade de Núbia, que se desenvolveu ao redor do Rio Nilo, né? O Rio Nilo, onde hoje está o Sudão, ele era a principal rota comercial para os africanos nesse período.